Bíblia completa em um ano, 10º dia. Gênesis 28. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão, que você venha a possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaque se despediu de Jacó, que foi a Padã-Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para encontrar uma esposa, e que ao abençoá-lo tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher canaanita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã-Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael, e além das 2 mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Naibote e filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou a Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o seu Deus, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que te prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, como uma coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Gênesis 29. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Vinha um poço ao longe e junto ao poço no campo 3 rebanhos de ovelhas à espera de que lhe dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram eles. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com um rebanho. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam.
Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: "Você é de fato sangue do meu sangue." Quando Jacó estava na casa de Labão havia cerca de um mês, Labão lhe disse: "Você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário." Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: "Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa." "Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro", respondeu Labão. "Fique aqui e trabalhe comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe parecia apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: "Cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela." Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: "O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim." Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: "O Senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido me amará." Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: "O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho." Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: "Certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos." Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: "Agora louvarei o Senhor." Então parou de ter filhos. Gênesis 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: "Dê-me filhos ou morrerei." Jacó se enfureceu com Raquel. "Por acaso sou Deus?" perguntou ele. "Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos." Raquel lhe disse: "Tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz a filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família." Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: "Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho." Bila engravidou novamente e deu a Jacó o 2º filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse: "Tive uma luta intensa com minha irmã e venci."
Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: Como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse: Como estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: Por favor, dê-me alguma das mandrágoras de seu filho. Lia respondeu: Não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: Em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: Esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois, Lia deu à luz a uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou. E o chamou José, pois disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para voltar à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar o meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão, será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob o cuidado dos seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira, plátano e removeu tira das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão.
Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi informando seu próprio rebanho que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Bíblia completa em um ano, final do 10º dia.